Agora, a gente está vendo ali sobre saídas, né, no próprio Cruzeiro. Tem o Rian, o Eduardo, o Gabriel, o Bolassi, Léo Aragão, Gamarra e o Prats, perto de sair, o Samuel, o próprio diretor já falou disso, de questão apenas burocrática, né, para resolver com o time alemão, mas mesmo se for sair também só a partir do meio do ano, já vi até alguns questionamentos aqui sobre Prats, sobre valores, valor é baixo mesmo, alguma situação assim, o que tem de novidade aí? Então, hoje eu conversei com uma pessoa, o Cauã ainda não assinou, tem alguns pontos aí indo para o papel ainda, e essa pessoa me falou: Samuel, quando ele assinar, a gente volta a conversar, e aí eu vou esperar para pegar todos esses detalhes, né? O Vene que divulgou aí uma operação que seria aí de 7 de euros fixos mais bônus, mais 5 em bônus. Então, tem detalhes que são importantes nesse processo. Eu já tinha achado a venda muito errada para este momento, que para mim não faz sentido. O Spindle até justificou ali na entrevista que ele deu, né? E acho que o Rafa pode tirar essa tela aí, inclusive, que aí ele falou: pode ser a maior venda da história do Cruzeiro, né? Então, a gente precisa saber de todos os elementos. E o que me preocupa quanto a essa questão é o seguinte: quando se tem bônus, quais são esses bônus? Porque para ser uma operação que todo mundo falou na casa de 12 milhões de euros, né? Para isso alcançar mesmo, tem que ser: entrou em campo 1 milhão de euros, deu um chute na bola mais 1 milhão de euros. Completou 10 jogos, mais 1 milhão. Porque Qualquer se for bônus, tem que ser campeão de não sei o quê, tem que ir para a seleção. A informação até que são bônus facilmente alcançáveis. E geralmente na Alemanha eles colocam o número de jogos. Mas qual é o número de jogos? E jogos o quê? Que ele tem que completar 60 minutos? 70, 80? Então, vai ser importante demais, primeiro, o Cruzeiro explicar por que vendeu o jogador antes de completar os 18 anos, sendo que não é a melhor proposta do mundo. E aí explicar, a informação que a gente tem da parte do jogador, do entorno, é que jamais eles forçariam. Mas ele tem contrato somente até agosto do ano que vem. Teve alguma forçação, sim? É importante, tem muita interrogação nessa história de um menino, de um garoto que todo mundo sabe que é uma joia, né? Que pode render muito para o Cruzeiro. A mais-valia, como que é? Tem informações que ela pode alcançar até 25% do negócio. Então, como que alcançaria isso? Então, tem muitas questões aí que precisam de respostas, e acho que o torcedor, não é que a Samuca TV está querendo resposta disso. É uma satisfação, né? Mas para a gente entender. Né? Para entender. A gente decidiu vender por isso. Tem a parte do jogador, isso e isso. A gente vai ficar com X, a mais-valia é de Y, bônus é assim. Porque se for um bônus alcançável mesmo, facilmente alcançável, poucos jogos, os 5 milhões, beleza, você vai alcançar. Mas se for meta difícil, nem isso você vai ter. Então tem respostas que precisam ser dadas ainda dessa história. Eu vou esperar, Léo, se eu tiver acesso aos números, contrato ali, eu vou trazer com fidelidade aqui ao nosso espectador. Véio. Fora isso, a gente tem que cobrar do clube as explicações. Porque não precisa ter nenhuma pressa, eu imagino. Eu até imagino que o próprio jogador também não tem, embora ele possa ter a vontade de deixar o Cruzeiro agora, de ir para o futebol alemão, totalmente legítimo. Mas, ainda que ele tenha vontade, eu imagino também que ficar não seria um grande problema, porque nessa temporada ele ganhou um espaço considerável. Se você tem o Kaique titular hoje e o Cauã Prats como opção, mas vira e mexe ele seria utilizado, até porque a gente está falando aqui de uma sequência de jogos, uma sequência pesadíssima. Nesse início de temporada a gente está vendo o quanto que a parte física está falando muito, né? Os jogadores estão se desgastando em campo, a gente está perdendo atletas, o caso do Jonathan Jesus, do Chico agora.
Me lembro que no primeiro jogo da temporada, nos primeiros minutos, o Mateuzinho já sentiu ali uma contratura. Então, enfim, tem essa parte física e vira e mexe da temporada, ele teria ali, acho que condição de jogo. E pelo que ele tem mostrado, inclusive, a gente sabe que fatalmente, em algum momento, ele seria vendido por um bom valor e para ele, imagino, na questão da carreira, algo positivo. Então é algo que não tem pressa, enxergando daqui, nem para o Cruzeiro nem para o jogador. E com os valores, agora é isso, é entender até que ponto é interessante, né, Rafa? E por isso a gente precisa um pouquinho saber da diretoria por que esse movimento está acontecendo agora. Léo, e você falou que não tem pressa por uma série de questões técnicas e que envolvem o aproveitamento dele na equipe, e também porque não pode agora. Ele só pode ir em agosto, quando ele completar os 18 anos. Então, realmente, é estranho o Cruzeiro estar fazendo uma venda por esses valores que não são irrecusáveis nesse momento, porque passa a sensação que poderia aguardar a janela do meio do ano. A tendência é que o atleta se valorize, que venham outras propostas. Eu não acho que o Borussia deixaria de ter interesse. E aí eu fico me perguntando se não poderia ter aguardado um pouco mais para fazer essa venda e de repente fazer uma venda melhor. Quando a gente falava aqui de 12 milhões de euros, eu falei o tempo todo. Não acho que 12 milhões de euros é ruim para um lateral que tem pouca minutagem no profissional. Entretanto, quando já começa, aí é 7 e o restante é bônus, aí já começa a ficar esquisito. Eu acho que o Cruzeiro precisa aprender a vender, né? Assim, outros clubes aí já fazem vendas de valores muito expressivos. Eu entendo que é uma construção, que o Cruzeiro vai ainda se tornar uma vitrine, que fazer as vendas, inclusive, é importante nesse processo, mas ele precisa estar pronto para valorizar os seus ativos da base de verdade. Assim, eu não acho que é uma venda irrecusável de forma alguma, por todo o contexto que ele só pode sair em agosto. E se o modelo de valores, né, o Samuca falou muito bem, quando ele tiver mais informações ele vai trazer. Mas se for dentro disso, com sinceridade, assim, a gente vai precisar aprender a vender melhor, né? Assim, da turma que trabalha lá dentro vai precisar encontrar uma solução, porque não tem como a gente fazer compras de 27, 30 milhões de euros e vender mal os nossos ativos. Essa coisa precisa ser equilibrada. E assim, toda vez que eu falo a respeito de querer saber, eu já tinha dito isso até da saída do Rian, Guilherme, tá? E eu acho que é um direito que você, torcedor do Cruzeiro, tem. Vamos ver se vai acontecer após o período de janela de transferência ser encerrado, se vai ser feito um balanço. Isso, por enquanto. Verdade. Porque assim, o que o Spindle se posicionou para mim ali... Protocolar. Muito protocolar não é o suficiente, tá? Eu acho que não é o suficiente para o torcedor do Cruzeiro. Então vamos ver quando o período de transferências encerrar. O Samuel e a Rafa levantaram muito bem as questões dos valores. Aí o torcedor, quando eu questiono, fala assim, o Cruzeiro precisa de vender. Eu sei. O Cruzeiro, o Palmeiras, o Flamengo, esses dois um pouco menos. Mas a gente tem que entender o que causou a urgência dessa venda agora. Já no ano passado já estava projetado devido às procuras e sondagens que aconteceram? Ou foram... O que eu falo é o seguinte, Samuel, Rafa, Léo e todos que estão nos acompanhando. Nós, torcedores do Cruzeiro, não temos nenhum tipo de problema com confrontarmos com difíceis notícias. Se tem um que não tem problema, que viveu e ficou de pé e seguiu caminhando em frente, é o torcedor do Cruzeiro. Sim. Olha, nós precisamos, diante de, exemplo, reestruturações contratuais que foram importantes e fizemos de Matheus Pereira. Se não quiser nem entrar no mérito, mas só falar reestruturações contratuais importantes que fizemos, aí você vai incluir até daqui a pouco a terceira do Kaique, né? Mais uma circunstância de um valor importante, imediato. Entendemos. Cara, a questão do contrato dele, importante falar. Isso, é um jogador porque uma coisa é a gente receber do entorno, outra coisa é o que o clube viveu. Um jogador que iria... Boa, Samuel. Um jogador que iria finalizar o contrato em 27, ou seja, a partir do meio do ano... Final do ano. Do final do ano, né? Ele já poderia assinar um pré-contrato. Eu já vou dormir satisfeito, mas algo tem que ser dito. Do que simplesmente, uma contratação que pode ser... Tá, pode ser. Como é que são os moldes? Exato. Como é que foi feito?
era já plano do Cruzeiro negociar um dos 2 laterais, e foi um dos 2 laterais porque o Cruzeiro corrigiu a rota. Nossa, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Vamos tratar só a questão minha pressão até subiu aqui. do Cauã, porque o Kaique já está certo que vai ficar. É falar ao torcedor o que foi feito. Né? Foi uma necessidade que surgiu. E a mudança de discurso, né, Valor? Sim. Assim, porque até então era, olha, nós vamos ter a manutenção do elenco e tal. O torcedor às vezes fala, claro que é para pagar o Gerson. Sim, o Gerson não vai ser pago à vista, né, gente? Foi um valor importante. Mas é isso. Se é isso, eu acho que isso precisa ser trago assim, à luz da verdade para o torcedor. Porque, afinal de contas, essa é uma das bases que essa atual direção bate, né? Óbvio que o Cruzeiro não vai abrir tudo. Isso que a gente está falando aqui, eu não acho que atrapalhe estrategicamente nenhum departamento de futebol, não. Não, olha, surgiu uma necessidade, nós reestruturamos contratos importantes e vimos aqui uma oportunidade de um ganho para este momento, para um fluxo de caixa e ainda vamos manter um percentual futuro no atleta. Cara, eu acho que isso não atrapalha nenhum tipo de planejamento e traz verdade para os torcedores. Né, traz transparência. E acrescentando aí essa questão, a gente ficou muito na memória com uma entrevista do Joaquim Pinto, ou entrevistas, né, no Cruzeiro Cast, aqui também, na Samuca TV, eu e o Matar, a gente esteve lá e ele falando justamente sobre isso. E todo mundo destacando que ele é muito bom para precificar, né, jogadores e tudo. Então, se o Cauã não dava para atingir valores melhores agora, ele não tinha que ser vendido. Ponto. Aí é que precisa explicar, né? E não acho que seja... Gente, o Pedro já fez investimentos aí de perder a conta, né, dos milhões. Então, do valor que está sendo agora, vamos colocar que o Cruzeiro receba todos os bônus e tudo e realmente fique nisso. 12 milhões de euros. Isso não vai mudar a história de forma alguma. Agora, se fosse uma venda daqui a um tempo, com ele valorizando 25, por que não 30 milhões? Não sabemos como vai estar o mercado daqui a um tempo. E qual clube vai se interessar por um garoto que tem ainda, vai fazer 18 anos ainda, né? Quando ele for embora, ele já vai valer mais do que ele foi comprado, Samuel. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tinha dúvida com os 12. Vamos ver, né? A gente respeita muito o Vene Casagrande, a informação que ele trouxe. Samuel também vai seguir nas suas frentes, mas independente do valor real, que sejam os 12, ele já vai sair daqui mais valorizado quando ele sair em agosto. Então, e por que não esperar até lá, entendeu? E se tiver surgido, eu entendo quando você fala assim, por esses valores o Cruzeiro já... a família Lourenço já sangrou muito mais. Mas se tiver surgido essa necessidade agora, que a gente não sabe, não tem... E aí... não temos acesso às finanças, e aí é algo que é fechado, é só falar com o torcedor. Eu acho que o torcedor só quer saber o porquê desses movimentos, porque chega assim, não tem nada a ver com essa época, mas eu toda vez que vejo movimentos assim que não são explicitados, repito, aqueles que podem ser colocados à mesa, como eu coloquei aqui, eu sempre, eu não gosto porque me remete a uma época ruim do nosso clube. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar, compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!